E ontem, né, a gente aqui ontem em relação à nossa gravação, né, não quando vai sair o podcast, mas saiu a decisão do STF, né, de manter as igrejas fechadas, ou na verdade dar autonomia para o governo do estado e da cidade, né, de manter fechado. Qual que é a sua visão disso? Assim? O Estado pode, né, na sua visão, né, na sua leitura, ou não, mandar fechar e não ter o culto? Qual que é a sua visão desse cenário todo nosso? Olha, é uma coisa nova e não prevista a situação do Muito nova, Covid, né? quando a gente vai discutir lei. Então, por exemplo, a maioria das seguradoras não tem obrigação legal de cobrir morte por pandemia. Né? Muitas estão fazendo isso de boa vontade e outras estão batendo o pé e dizendo não vamos fazer. É muito difícil quando você discute ali a letra da lei numa situação não Numa prevista. exceção, né? Né? Legalmente, eu acredito que eles não têm esse direito de proibir. Uma coisa é assim, durante 15 dias todo mundo, né? Mas assim, as medidas se aplicam à igreja são diferenciadas. Então, assim, o ônibus está cheio, o avião está lotado, né? Aí vem um certo ministro do STF dizer que a igreja são os maiores causadores do problema. Você vai nos restaurantes, cheio, todo mundo sem máscara, eles não têm o mesmo distanciamento, né? Agora, na igreja, a gente preservando o distanciamento, trabalhando a questão da máscara, do álcool gel, eu acredito que tem que ter público reduzido, isso é indiscutível. Indiscutível. Né? Agora, seja 5%, seja 10%, né? Dizer que é esse o fator, legalmente, eu acredito não só ser Inconstitucional, né? legalmente falando, eu acredito não só ser inconstitucional, né, mas também vejo um perigo, que é a jurisprudência deles avançarem cada vez mais fora do terreno da Constituição. Então, assim, o STF agora está legislando, está fazendo papéis que não são atribuídos a ele e me parece que isso simplesmente só vai avançando. Então, assim, a minha preocupação daqui a pouco não é Covid, mas há uma jurisprudência para interpretar ou fazer a gente engolir qualquer coisa que não seja constitucional também. Por outro lado, é delicado. Agora, a igreja está aberta para um público reduzido, né, que trabalha orientações para grupo de risco afora, crianças e etc., não é uma obrigação para que ninguém esteja lá. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma distinção. Pelo menos no círculo dos pastores com quem eu convivo, eu nunca vi ninguém dizendo você não pode ficar em casa mesmo com pandemia, tem que vir. Agora, tem aqueles que saem para trabalhar, saem para fazer tudo, mas na hora de buscar Deus, porque eles estão simplesmente olhando e dizendo, isso aí não é importante. Sim. Porque para eles não é mesmo, entendeu? Uhum. Então, assim, já vi a autoridade dizer, ora em casa, como se eles entendem. Se a gente se posiciona sobre um comentário na medicina, diz que você não entende disso, mas eles vêm falar a respeito daquilo que não entendem. Não entendem, então, não leram um é uma versículo, situação né? delicada. Então, assim, a gente teve, domingo passado, a gente poderia já reunir com 15%. Nós preferimos não reunir. Agora, uma coisa é a gente, em nome do bom senso, escolher não reunir e pedir o pessoal que aguardasse um pouquinho mais, já que os números, né, começaram a retroceder aqui em Curitiba, e outra, eles dizem pra gente o que a gente pode e não pode, principalmente quando em outras situações, né, como eu mencionei, poxa, voei de avião a semana, voo lotado, meu amigo, um do lado do outro. Não pula né? nenhuma. Então, né? assim, não pula nenhuma. E ali não tem esse nível de cuidado. Agora, é lógico, eles não estão obrigando ninguém a voar de avião, está voando e assumindo o risco quem quer. Né? Agora, eu penso que é a mesma coisa em relação à igreja. A gente tem que ser prudente, tem que ter todo cuidado, tem que encorajar o pessoal a cuidar, né? A não espiritualizar, mas assim, dizer que realmente não pode, eu acho que qualquer situação, por exemplo, aqui nós entendemos, cara, a gente nunca tinha tido 100% de sobrecarga na UTI. Sim. Então, só que assim, é muito estranho parar a igreja e você ver várias outras atividades liberadas e permitidas. Os países tiveram sucesso com lockdown, foi lockdown mesmo, para tudo, tudo, não podia sair na rua, né? Se avisa antes, se estoca comida, tem aquelas exceções.
um hospital, uma farmácia, né? E normalmente você quebra esse ritmo de transmissão. Agora, a forma como isso tem sido tratado é questionável, né? Agora, em relação a prefeitos e governadores, eu acho que existe muitos daqueles que também estão na boa vontade diante de algo que eles não sabem como lidar, né? Agora, é triste ver outros fazendo política em cima disso, né? Palanque para as próximas eleições. Então, essas coisas nos entristecem. Mas eu acredito que como igreja a gente tem que estar aberto até para, em nome do bom senso, dizer, em alguns momentos, nós temos que dar uma pausa mesmo. Né? Mas é voluntário, isso né? arbitrariamente ser imposto como proibição. Aí outro dia uma pessoa aí de um certo nível de governo falou assim, não, vocês falam isso porque vocês fazem direito, mas tem igreja que não está fazendo. Eu digo, então vocês têm que controlá-las, porque se a gente que faz direito tiver que pagar a conta por causa de quem não faz, né? Então, assim, nós não podemos fazer direito porque vocês não querem fiscalizar os outros. Então, são coisas que eu ainda não absorvi. Mas, cara, é muito fácil a gente falar. Exato. Né? Você vai defender quem não está podendo trabalhar pela economia e a gente vê os números de morte crescendo. Você vai defender a saúde e está quebrando. Cara, toda hora você tem extremos que não são conciliáveis. Então, honestamente, eu não queria estar na pele de ninguém que está nessa de nenhum governador, de frente, né? tendo que tomar decisões. Então, a gente falar é muito fácil. Porque... A decisão que for tomada vai prejudicar alguém, né? Sim. Qualquer decisão, não existe nenhuma decisão que fala, não, isso aqui é perfeito. Não, vai prejudicar alguém na nossa situação, porque a gente não tem, por exemplo, você citou alguns países, fez um lockdown geral mesmo, assim, o que chama-se de lockdown mesmo, né? Mas eles tinham bala na agulha para sustentar os seus cidadãos, né? Para dar um salário para os caras em casa, né? Então é uma outra situação em que, infelizmente, nós não temos essa condição, né?